Se coloca de pé, por gentileza, mais um instantinho. Aleluia. E nessa noite, queridos, eu quero trazer com vocês uma meditação. Amém? Acerca do tema que baseia o nosso jejum desse mês de setembro. Para quem não sabe, nós estamos num propósito com Deus desde o dezembro do ano passado, de estarmos em jejum todos os domingos de cada mês. E a cada mês Deus tem nos dado um tema. Mês passado, se não me engano, o tema foi crescimento e avanço, não é isso? Me ajude aí, né? Crescimento e avanço, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. E para esse mês de setembro, Deus tem colocado no nosso coração o seguinte tema ali, entendendo e vivendo na vontade de Deus para a nossa vida. E por que eu reputo isso como importante? Porque tem muitos crentes que, apesar de estarem aí em nosso meio 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ainda não entenderam, ainda não descobriram, e por não entender e nem descobrir, ainda não estão vivendo no centro do perfeito querer de Deus para as suas vidas. De modo que a nossa proposta é que toda a igreja, ao abraçar essa ideia, eu já convoco os irmãos para isso, porque nós já estamos aí, nós estamos no mês 9 do ano, né? Então esse é o 10º jejum, ou melhor, o 10º mês de jejum, tendo em vista que nós começamos em dezembro do ano passado. E mesmo assim, muita gente não se enganjou nessa proposta. E o objetivo aqui é que toda igreja esteja envolvida com isso, porque isso vai trazer benefício não apenas para a tua vida pessoal, mas principalmente para o reino de Deus. Eu gostaria que você não conversasse agora, é momento da palavra. Então, entendendo e vivendo na vontade de Deus para a nossa vida, é a temática do jejum para esse mês de setembro. E nós vamos começar com a leitura. Eu separei ali alguns textos no qual nós baseamos. O primeiro é Efésios 5,17, mas eu quero inverter. Vamos ler Colossenses 1:9. Na ara para mim, por favor. Colossenses 1:9. O grande apóstolo Paulo, por inspiração divina, nos traz uma palavra. Eu gosto de dizer o inverso. Deus através de Paulo, porque essa palavra, a Bíblia, é em primeiro lugar a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Esses são instrumentos humanos. Instrumentos humanos, a quem Deus usou para nos trazer as suas santas palavras. Então o autor primeiro, o autor original da Bíblia é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Isso precisa ficar claro. Porque às vezes quando falamos assim, Paulo disse, João falou, talvez para a mente de alguns irmãos não cause um impacto tão grande quanto ao ouvir. Deus é quem está falando através de fulano, beltrano e ciclano. Então abra comigo Colossenses capítulo 1, versículo de número 9. E como a gente sempre faz, quem tem Bíblia está ao lado de quem não tem, compartilhe a sua Bíblia com o seu irmão, com o seu vizinho, para que na medida do possível todos possam acompanhar a leitura desse texto. Mesmo assim, nós temos o suporte do nosso telão. Todos lá? Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Na outra versão diz assim, que sejais cheios. Mas vejam que a palavra no original dá uma ideia que vai além do enchimento. Porque uma coisa é estar cheio, outra coisa é estar transbordando. Acho que os irmãos não entenderam. Uma coisa é estar cheio, outra coisa é estar transbordando. Quando o copo está cheio, ele está no limite. Quando ele está transbordando, ele extravasa. Deus quer extravasar a glória dele através da tua vida. Por essa razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então o apóstolo Paulo aqui, por inspiração divina, portanto, está refletindo o querer de Deus, a vontade de Deus. Eu gostaria que ninguém andasse agora, por favor. No sentido de que ele espera que cada um de seus filhos possam estar tão
tão cheios, que venham transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento. Algumas versões dizem assim, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Mas essa tradução não reflete a intensidade daquilo que no original grego quer nos dizer. Por isso que eu escolhi a versão Almeida Revista e atualizada, porque ela não fala que sejamos transbordantes do conhecimento da sua vontade, mas sim do pleno conhecimento. Porque existem algumas palavras gregas que são traduzidas para o português como conhecimento, e tem uma em particular que traz-nos uma ideia dessa dimensão mais aprofundada, desse conhecimento mais pleno, mais total. E essa palavra é a palavra grega epignosis. Epignosis é a palavra grega cujo significado é um conhecimento pleno, um conhecimento total. É o conhecimento profundo que é advindo de uma intimidade. Então, o que Deus está dizendo através do apóstolo é o seguinte: eu quero que vocês sejam tão cheios, a ponto de transbordarem do pleno conhecimento da minha vontade. E aí não para por aí, continua dizendo assim, em toda a sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Então, por esse texto a gente já vê que Deus deseja que cada um de seus filhos tenham esse pleno conhecimento da sua vontade. E quantos estão por aí? Pode sentar, que a gente vai ler outro texto. Pode sentar. É que a gente tem um hábito de pedir para ficar em pé, mas a reverência não está na posição física, a reverência está na posição espiritual, né? Vamos lá. Deus está tão interessado que os seus filhos sejam cheios a ponto de transbordarem do pleno conhecimento da sua vontade. E eu dizia que tem muita gente por aí que, independente do tempo de caminhada cristã, ainda não conseguiu descobrir, ainda não conseguiu conhecer qual seja a vontade do Senhor para a sua vida. E corrobora com isso, confirma com isso outro texto que nós vamos ler, que está em Efésios capítulo 5, versículo 17. Abra comigo, volte algumas páginas anteriores, porque o livro de Efésios fica antes do livro de Colossenses. Efésios capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Todos lá? Acompanhando aqui no telão. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Na outra versão diz assim, procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Olhe para cá, por favor, dobrando a sua atenção. Olha que Deus agora, através de Paulo, está dizendo que nós não devemos ser insensatos. O que é um insensato, irmãos? Me ajuda aí. Sinônimo de insensato. Muito bem, isso mesmo, um tolo. Vocês acertaram. Quem respondeu tolo? Ninguém? Sensato é o tolo, é o louco, é aquele que não tem juízo, é desprovido de juízo. E Deus está dizendo assim, olha, não sejais tolos. Olha o que está escrito aqui, por essa razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis tolos espiritualmente, sem juízo espiritual, mas antes procurai o quê? Compreender ou entender qual a vontade do Senhor. Será que você já procurou e já descobriu qual é a vontade de Deus para a tua vida? Nesta noite, irmãos, eu estou trazendo uma indagação para os irmãos. E é justamente por isso que nós estamos trabalhando essa temática neste mês, para que o Espírito Santo venha nos revelar, venha clarear a nossa mente, venha nos inundar com espírito de sabedoria e de entendimento ou inteligência espiritual, porque precisamos entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você sabe, se souber, glória a Deus. Se não souber, coloca outra imagem para mim, que diz assim, olha,
Você sabia que Deus tem um plano pessoal para a tua vida? Vira para essa pessoa que está só para quebrar o clima de frio e dizer assim: Deus tem um plano pessoal para você. Aleluia! Ao lermos a Bíblia, descobrimos que Deus tem um plano geral para a humanidade, que é um plano de salvação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Para a tua vida, Deus tem um plano específico. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Deus tem um plano específico. E o que precisamos entender, de uma vez por todas, para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o primeiro raciocínio que nós queremos compartilhar com os irmãos é o seguinte: a nossa vida, a nossa existência cumpre um propósito. Deixa eu te dizer, você não está aqui por acaso. A tua vida cumpre um propósito maior. Ninguém veio a este mundo por um acidente. Você não é fruto de um mero acidente. Diga para quem está do seu lado, por favor: você não está aqui por acaso. Deus tem um plano maior para você. Muitas das vezes as pessoas são levadas a pensar que a vida dela é sem propósito. Tanto que muitas das vezes nós encontramos gente se questionando: o que eu estou fazendo neste mundo? Será que eu vim aqui só para sofrer? Não! Muitos estão sofrendo porque desconhecem ou rejeitam o propósito de Deus para a sua vida. Mas a tua vida não é sem propósito. A tua existência não é um acidente de percurso. Deus tem um propósito para você. Escute isso: a nossa existência não é um mero resultado da vontade carnal dos nossos pais, mas antes é fruto da misericórdia e dos desígnios do Todo-Poderoso. Aleluia! E isso independe, continua sendo verdade, quer saibamos disso, quer discordemos disso, ou quer não acreditemos nisso. Vou dizer de novo, isso continua sendo verdade, ainda que nós não saibamos disso, ou mesmo sabendo, não concordemos com isso, ou sequer acreditemos nisso. Perceba que o nosso desconhecimento, ou a nossa discordância, ou mesmo a nossa incredulidade, não altera a verdade estabelecida de que Deus tem um propósito específico para a tua vida aqui na terra. A tua vida ou a tua existência cumpre um propósito maior. Agora, cabe a cada um buscar de Deus, descobrir qual é este propósito. Aleluia! Qual é esse propósito? Porque o propósito de Deus continua de pé, independente de como nós nos relacionamos para com Ele. O grande problema com relação a essa questão reside no fato de que muitos crentes não têm sequer a mínima noção dessa realidade, ou simplesmente não estão interessados nela, porque não querem se comprometer de verdade com o Todo-Poderoso. Ou seja, escolheram viver na sua própria vontade carnal, na sua própria vontade natural, do que se submeterem ao senhorio de Jesus e passarem a viver não mais de acordo com a sua própria vida, mas de acordo com os projetos de Deus para nós. Deus tem um projeto pessoal para você. Ah, não, você não entendeu. Deixa eu te pedir, só quem não tem alergia de gente, pega na mão dessa pessoa, diga para ele, para ela: Deus tem um projeto pessoal. Aleluia, glória. Veja, Deus tem um plano específico para a tua existência. E deixa eu dizer mais: este plano, esse projeto foi desenhado com amor do Senhor para contigo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Salmo de número 139, do 13 ao 16. Salmo de número 139, do 13 ao 16. Eu disse que você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente, mas a tua existência cumpre um propósito. Salmo 119, verso 13 ao 16. Aleluia. Vamos ver se a gente consegue dar uma dinâmica maior.
acompanhando aqui no nosso telão, olha que diz aqui, ó: pois tu me formastes, ou tu formastes o meu interior. Isso é o salmista falando para Deus. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Continua, versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Continua, 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Muda a versão, volta na tua ali na Fiel para ver como é que fica. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem a uma delas havia. O que ele está dizendo aqui? Olha para cá. Ele está descrevendo que quando ele ainda estava em formação, no ventre de sua mãe, Deus já o contemplava. Se isso é verdade para ele, é verdade para mim e para você. Quando você ainda estava lá, sendo gerado, ou melhor, até mesmo antes desse processo natural de geração, Deus, na sua presciência, Ele já pensava em você. Ah, não, você não... Olha para cá, para você dar um glória com mais vontade. Mesmo antes de haver a conjunção carnal de homem e mulher, Deus, na sua presciência, já te contemplava e já pensava em você, porque você tem um grande valor para Ele. Só que Ele não está aleijado. Levanta a sua mão assim, abre a tua boca e dá um brado de glória. Ele está dizendo ali, olha, volta nos versículos anteriores: como de uma forma maravilhosa tu me teceste. Versículo 14, se não me falha a memória, 13 ou 14, bota aí, ó. Anterior. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Vai no 14. E eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Vai para o 15. Aleluia. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Eu acho que é na área que diz que nós fomos tecidos. Então é Deus formando-nos no ventre de nossa mãe. Por quê? Porque você tem um grande valor para Deus. E olha para cá que eu vou falar agora. É por isso que aquilo que andam defendendo por aí, e que eufemisticamente chamam de interrupção da gravidez, e que na verdade é aborto, é na verdade um assassinato de um inocente que não tem como se defender. E quem se alia e quem concorda com quem defende isso é cúmplice de assassinato, porque o feto que está sendo formado ali não pode ser outra coisa senão uma pessoa. Eles querem dizer que o feto não é uma pessoa, só se torna uma pessoa quando nasce. É mentira! Porque quando você estava lá em formação ainda, quando as tuas células estavam se formando, Deus já te contemplava. Porque a tua vida cumpre um propósito. A tua vida cumpre um propósito. A tua vida cumpre um propósito. Se você crê e você puder, bata no peito e diga assim: a minha vida cumpre um propósito maior. Abarabachando revás. E você precisa crer em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos dar uma dinâmica acompanhando aqui no telão para a gente ser mais rápido. Vamos lá, senão vai acabar meia-noite. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que Deus diz para o profeta: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai, avança, antes que te formasse no ventre te conheci.
Bom, para quem ainda não entendeu nem deu glória, eu vou repetir. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que a mente natural tente contra-argumentar, pastor, isso ele falou para Jeremias. Vale para Jeremias, vale para mim e para você. Ou Deus é Deus só de Jeremias? Você vale menos que Jeremias? Não. Então diga, essa palavra é para você. Diga aí para 2 ou 3, diga essa palavra para você. Antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A chamada pode ser específica para Jeremias, mas o conhecimento de Deus vale para cada um de nós. Antes da tua formação no ventre, você já era contemplado pelo Senhor, porque a tua vida cumpre um propósito maior. E você precisa entender isso. E quantas pessoas, por não entender isso, não saberem essa verdade, são iludidas pelo diabo e são levadas a pensar que elas não valem nada, que elas só vieram aqui para sofrer e que o único jeito é dar em cabo a sua vida. Deixa eu te dizer, o suicídio não é a solução, pelo contrário, é o problema, porque nenhum suicida entra no céu. E vou te dizer por quê. Porque no céu não entra homicida, e o suicida é homicida de si mesmo. Deus te conheceu desde a formação do ventre, ou melhor, antes, porque a tua vida cumpre um propósito maior. Quem está entendendo, vai dando glória para Jesus. Salmo de número 22, verso 9 e verso 10. Salmo 22, verso 9 e verso 10. Vamos lá, 22, verso 9 e verso 10. Olha aqui. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. 10. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da... Olha aqui, irmãos, olha para cá, volta no versículo anterior. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando ainda aos seios de minha mãe. 10. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Você pode glorificar a Ele por esta palavra? Alibanturevácia, 71:6. Salmo 71:6. 71, verso 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. De novo, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Ele está dizendo, desde o ventre tu tens me sustentado. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Você diz? Deus é o Deus que nos conhece, é o Deus que nos contempla desde o ventre da nossa mãe, porque a minha vida, a tua vida, a nossa vida cumpre um propósito maior. Quem tem mão para levantar? Quem tem glória para dar a Ele? Aleluia. E só para fechar, Isaías 49:15 nos traz uma outra visão disso, porque estamos falando de Deus que cuida de nós quando nós ainda estamos no ventre. Deus é o Deus que nos contempla quando nós ainda estamos no ventre, porque a nossa vida cumpre um propósito maior. Porque, como já disse, ninguém veio a este mundo meramente de passagem. Não estamos aqui por um acaso, não somos fruto do acaso, não somos fruto de um acidente, não somos nem fruto da vontade carnal dos nossos pais. Antes de tudo isso, nossa vida cumpre um propósito. E agora no capítulo 49, versículo 15, Isaías diz assim, ó: pode porventura uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Oh meu Deus, quem estava aqui saiu? Mas, ainda que esta mulher se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti.